Olá, turma! A nossa aula de hoje é sobre radiciação. A radiciação é a operação oposta à potenciação. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê, né? Para indicar a radiciação, usamos os símbolos abaixo, sendo o N chamado de índice, o X é chamado de radicando e o Y é chamado de raiz, ou seja, o resultado, né? E esse símbolo aqui da radiciação nós chamamos de radical. Então, para encontrar a raiz de um número, eu vou ter que multiplicar um outro número, o tanto de vezes que está indicando o índice, para saber qual é a raiz desse. Ou seja, no caso da potência, é dado a base, vamos dizer aqui, 2 à terceira, para você encontrar a potência, né, o resultado. O que você vai fazer? Você vai multiplicar esse 2 por ele mesmo 3 vezes para encontrar o resultado, que vai dar 8. Por que a radiciação é o inverso da potência? Porque na radiciação vai ser dado esse número, que vai ser o radicando, para você encontrar esse aqui, que vai ser a raiz dele, certo? No caso, o índice aqui vai ser o expoente. Então, é uma transformação aí, onde nós vamos calcular fazendo o contrário, certo? Então, a radiciação é a operação inversa da potenciação, pois nós vamos calcular o número que será multiplicado por ele mesmo, o tanto de vezes que indica o índice, para encontrar a raiz. Continuando, vamos ver os exemplos aqui para você entender melhor. Veja só, nós vamos fazer aqui a leitura. Quando se fala em raiz, o aluno já diz logo, raiz quadrada, mas nem sempre nós chamamos de raiz quadrada. Quando é que nós chamamos de raiz quadrada? Quando o índice é 2 ou quando ele não aparece. As outras nós vamos chamar de acordo com o índice. Nesse caso é a raiz sexta, raiz cúbica e raiz quarta. Então, veja só, raiz quadrada de 64, como eu falei. No caso, nós vamos procurar um número para multiplicar por ele mesmo para dar igual esse aqui. Quantas vezes nós vamos multiplicar? O tanto de vezes que indica esse aqui, que é o índice. Então, eu vou multiplicar 2 vezes. Aqui já está a resposta, que é o número 8, porque 8 vezes 8, 64. Raiz sexta de 64. É o mesmo número, só mudou o índice. Quer dizer que não vai ser o mesmo resultado, porque agora eu vou ter que multiplicar 6 vezes o número por ele mesmo. Lembrando que o número que se repete é o mesmo, não pode ser por outro. Então, aqui deu 2, porque o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes dá 64. Raiz cúbica de 8. Também vou multiplicar um número por ele mesmo 3 vezes para dar 8. No caso, foi o 2 também. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Raiz quadrada de 81. Você pode estar usando deduções, mas para quem é bom de tabuada de multiplicação, é fácil, né? Então, vamos ver. A raiz de 64 foi 8. 8 vezes 8, 64. Então, de 81 é maior. No caso aqui, é o 9, pois 9 vezes 9 é 81. Agora, nós temos novamente o radicando 81, só que não é raiz quadrada, é raiz quarta. Tem que ser um número bem menor, porque nós vamos multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Então, aqui é o número 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81, certo? Então, aqui nós fizemos a leitura e a resolução, o cálculo para encontrar a raiz desses números. Vamos agora para as propriedades da radiciação. Coloquei aqui as básicas, né, para vocês entenderem alguns casos de radiciação. Veja só. Primeira propriedade diz que a raiz de um número n elevado a n é igual a esse mesmo número, tá? Então, quer dizer,
se eu tenho a raiz, nesse caso aqui, a raiz quadrada de 8, ela está elevada à segunda potência. Como eu disse, se for igual, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que a raiz disso aqui vai ser igual ao mesmo número que está aqui dentro. Então, eu vou fazer o que? Eu vou cancelar esse radical com esse expoente. E o resultado vai ser o próprio número, que é 8. Letra B. Raiz cúbica de 7 elevado à terceira. Então, toda vez que o índice for igual ao expoente, pode fazer esse cancelamento. Quando eu cancelo o índice, quer dizer que eu estou cancelando esse radical também. Então, o resultado é 7. Raiz quinta de 100 elevado à quinta. Mesmo caso. Pode cancelar e vai ser igual ao próprio radicando, que é 100. Raiz quarta de 7 elevado à quarta potência. Cancela e o resultado é o próprio 7. Então, essa é a primeira propriedade da radiciação. Vamos lá para a outra propriedade. Então, olhando aqui uma segunda propriedade que nós vamos estudar, diz que para realizar a raiz de uma raiz, basta multiplicar seus índices. Então, aqui a raiz de outra raiz. Nós vamos fazer o quê? Multiplicar os índices para encontrar o resultado. Então, aqui eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Então, como lá diz que basta multiplicar os índices, nós vamos ver o que foi feito aqui. Então, aqui, ó, foi feito 2 vezes 3, tá aqui, 2 vezes 3, de raiz de 64. Então, quando eu multiplico os índices, eu conservo só um radical, tá? E o radicando. Os índices passou a ser índice de um só radical. Então, 2 vezes 3, 6. E conserva o radicando. Então, ficou o que? Raiz sexta de 64, que é igual a 2. Porque 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes dá 64. Então, essa é a segunda propriedade. Resumindo, quando vier dois radicais, um dentro do outro, para calcular o valor dessa raiz, você multiplica primeiro os índices, transforma em uma só raiz, o que foi feito aqui, e depois multiplica os índices e calcula o valor dessa raiz, certo? Terceira propriedade diz que, na multiplicação ou divisão com radicais do mesmo índice, realiza-se a operação com os radicandos e mantém o índice do radical. Então, aqui nós temos duas raízes com dois números diferentes aqui dentro, né? Então, o que nós vamos fazer? E o índice aqui, ó, é o mesmo. O índice é o mesmo. Então, eu só posso aplicar essa propriedade se o índice for igual. Então, o que nós vamos fazer? Multiplicar ou dividir, dependendo da operação, os radicandos, que no caso aqui é A e B, só uma representação, e conservar o índice a um só radical. Vamos ver aqui com os números. Raiz cúbica de 9 vezes raiz cúbica de 3. Então, o que foi feito? Conserva um só radical com o índice que apareceu, que é o mesmo, e multiplica o radicando. Ficou raiz cúbica de 27, que no caso é o 3, porque 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Segundo exemplo, raiz quadrada de 27 dividido pela raiz quadrada de 3. O que diz? Quando o índice é igual, eu posso dividir ou multiplicar o radicando, tá? E conservar o índice a um só radical. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 27 dividido por 3, que dá 9. E raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, essa é a terceira propriedade para vocês aplicarem quando vier
mais de um radical, multiplicando ou dividindo, e o índice for igual. Tem que ter muita atenção no índice, né? Porque só pode fazer isso se for igual. Outra propriedade diz que todo radical pode ser escrito na forma de potência. Então, aqui é a transformar um radical em potência. Como eu já falei lá no início, né? Essa operação aqui, radiciação, é o inverso da potência. Então, vamos ver aqui como faz essa transformação. Raiz quinta de 4 elevado a terceira. Então, para mim transformar em potência, primeira coisa, esse radical aqui vai desaparecer, né? Então, quem é que vai ser a base? É o radicando, que é o 4. E esse número que está com ele vai ser o numerador e o índice passa a ser o denominador da potência. Então, é só observar aí o passo a passo, onde vai ficar cada um desses números. São 3 números aqui. O radical vai ser eliminado, o radicando passa a ser a base da potência, o expoente do radicando é o numerador e o índice passa a ser o denominador. Então, nós estamos transformando uma potência, uma raiz em potência com expoente fracionário, certo? Raiz cúbica de 5 ao quadrado. O radicando, que é o 5, passa a ser a base. O expoente, que é 2, passa a ser o numerador. E o índice passa a ser o denominador. Raiz quadrada de 7 ao cubo. O 7 passa a ser a base da potência. O 3 passa a ser o numerador. E o índice passa a ser o denominador. E aqui nós fizemos a transformação de raiz em potência, certo? Então, eu queria mostrar essas propriedades para vocês, porque mais na frente nós vamos precisar fazer essas transformações, ok? E era só isso, nossa aula de hoje. Agora vocês vão responder a atividade que eu vou deixar na plataforma para poder me enviar, ok?